Quando o Raul, em 2008, faz o requerimento para o projeto do governo que nos interessa, será pensado ao dele, então o projeto do governo vai pensado ao pacote que está no plenário. Aí, se a gente não estiver acompanhando o processo legislativo, que ótimo, porque o nosso projeto, que veio do governo, estava na comissão de trabalho, ia para a comissão de segurança pública, ia para a CCJ, para depois ir para o plenário. Então agora com isso a gente encurtou o caminho, já está no plenário. Em tese, o raciocínio seria esse, não é? Mas aí é que está o problema. É porque, como o projeto da comissão mista tem preferência a tudo, e ele é que foi relatado, se for a voto do plenário, a gente vai votar o relatório da Zulaê do projeto da comissão mista, que não nos interessa. É ele que vai a voto. Ok? Bom, aí, no final da legislatura passada, eu conversei algumas vezes com o Michel Temer, para a gente dar um jeito de resolver isso. Conversei com o pessoal do Ministério da Justiça, com o ministro, conversei com a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério, etc. E convencionamos um procedimento para fazer com que o nosso projeto fosse aprovado ainda o ano passado. Só que, embora tendo convencionado, não foi levado a termo. E aí não aconteceu nada. Mas, e agora me permita dizer, eu já estive com o ministro Zé Eduardo, que foi meu colega de parlamento, fiz uma reunião depois com a Regina Mick e o pessoal da SAL. O Ministério está empenhado, tem todo o interesse de fazer a coisa acontecer. O que eu senti é que na área de segurança é uma das prioridades do Ministério, mas como transcorreu um tempo, o pessoal do Ministério quer sentar com as entidades e com o Conselho Nacional de Chefe de Polícia para ver o que tem que ajustar, já que transcorreu um tempo, etc. O que eu acho que é positivo, só que precisa fazer isso rápido, não é? E o meu desejo, que eu conversei no Ministério, era para a gente aprovar ainda antes do recesso, só que passou. Nós só temos umas 2 semanas de atividade, não aprovou até agora, não vai aprovar esse ano, não é? Mas o que eu combinei? O que foi construído para a gente poder fazer acontecer? Evidentemente que na hora que fosse acontecer, tanto é minha disposição quanto é a disposição do governo, através do Ministério da Justiça, não fazer isso revelia de ninguém, né? Contra o Pedro, tá certo? Por isso que eu disse, olha, o próprio Ministério deseja ouvir as entidades e o Conselho Nacional de Chefe de Polícia. Com o chefe de polícia, o ministro já teve uma primeira reunião com o Conselho, ele e a Regina Mick. Mas qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: o presidente da casa, o Marco Maia, coloca esse conjunto, esse bolo, esse pacote de projetos na pauta do plenário. Eles estão lá, colocando na pauta. Colocando na pauta, abre prazo para emendas de plenário. Basta a gente apresentar uma emenda. É claro que a gente quer mais, tem uns ajustes que tem que ser feito, né? Mas basta uma. Apresenta-se uma emenda de plenário, pelo regimento, o projeto, em função dessa emenda, tem que voltar para as comissões. Aí a gente tem a oportunidade de eu produzir um relatório em cima do projeto do governo. E esse relatório novo é que passa a ser referência para ser votado. E não da Zulaê, que não nos interessa. Deputado João Campos, só que aí a gente vai perder tempo, não é? Comissão de Trabalho, Segurança, CCJ, plenário. Pô, mas essa é a forma de resolver. Só que a gente tem um mecanismo no regimento que encurta o tempo. Desde que nós estejamos combinados entre nós. Desde que a gente não tensione no projeto. Se nós combinarmos aqui as entidades, a Depom Brasil, e o Conselho de Polícia e o Governo, tá, combinamos, é isso aqui, as emendas que vai ser acolhidas, vai ser aqui, essa aqui não dá para acolher, não, mas queria, não dá. Acertamos um texto, acertamos? Tudo bem, fez uma emenda, volta para as comissões. Já que está combinado com todo mundo, inclusive com o governo, a gente apresenta um requerimento de urgência. Com o requerimento de urgência, o projeto não sai do plenário. As comissões se manifestam no plenário. E a gente ganha tempo. Por isso que quando eu conversei com o ministro, eu disse, ministro, se vocês trabalharem para a gente construir esse entendimento já, nós temos condições de aprová-lo ainda esse ano antes do recesso. Só que o ministro, por mais que tenha demonstrado boa vontade, mas certamente as demandas são múltiplas, terminou construindo esse diálogo nesse ano.
mas acho que essa tem que ser uma prioridade do início do ano, né? Do início dos trabalhos legislativos, né? Hoje mesmo eu falei com um policial civil do Rio de Janeiro, que é o imediato da Regina Mick, e que participou desse diálogo meu com o ministro e com a Regina, que é o Marcelo, acho que vocês o conhecem, um policial inteligente, de bom diálogo, e que entendeu tudo isso, e que não sabia nem do histórico do nosso projeto. Eu contei, relatei com todos os detalhes e tal. Aí ele disse que já tinha até uma data marcada, acho que era dia 15 de novembro, não era 15 de novembro, 19 de novembro, se eu não estou enganado, e que por alguma razão não deu certo de fazer a reunião com as entidades, etc., mas que continua sendo uma prioridade. Bom, então esse é o histórico com as informações do ponto de vista regimental que nós temos para transformar esse projeto na Lei Geral das Polícias Civis do Brasil, nosso sonho, nossa prioridade. Bom, o que eu tenho procurado recomendar desde a época que esse projeto chegou na Câmara? O projeto foi elaborado no Ministério da Justiça com a participação das entidades. Foi feito audiências públicas em alguns estados, etc. E tinha uma comissão constituída pelo Ministério da Justiça, que tinha representação de policiais, enfim, inclusive na representação dos policiais, o Silveira aqui de Goiás era um dos que tinha assento nessa comissão. Estou falando besteira não, né? Não. Então, se estiver falando besteira, você me corrige, tá? Não é? Obrigado. Bom, e então foi feito a quatro mãos, né? As entidades e o governo através do Ministério da Justiça. Finalizaram um projeto do Ministério da Justiça que não era o dos sonhos, o ideal, mas que foi o possível. E que todo mundo estava de acordo, pelo menos em tese. Só que quando o projeto saiu do Ministério da Justiça, foi para a Casa Civil mandar para o Congresso, a Casa Civil processou umas alterações. Então o texto que chegou na Câmara não foi o texto produzido pelas entidades e o governo do Ministério da Justiça. Mas me parece que as discrepâncias não são tão profundas entre um e outro, né? O que importa para a gente não é realçar isso, de que, olha, o que foi trabalhado no Ministério da Justiça, consensuado com as entidades, a Casa Civil mudou não sei o quê. Não, isso é matéria vencida. Acho que o ponto alto para nós é que nós temos um projeto de iniciativa do governo na Câmara Federal. E nós precisávamos de um projeto que fosse iniciativa do governo. Iniciativa parlamentar não pode. Esse é o ponto alto. Bom, então o que é que eu tenho dito? E que acho que vocês todos compreendem isso. Vamos acertar com o governo quais os ajustes que nós queremos nesse projeto, mas com espírito desarmado, com boa vontade, sem aquele ardor de querermos uma lei geral já perfeita, a ideal dos nossos sonhos. Porque senão a gente de repente vai elencar coisa que o governo não concorda, a gente transige, tensiona, e aí não anda. Então, eu não sei a posição de vocês, mas vou dizer uma coisa aqui. A lei acaba com a carreira de escrivão de polícia. Não é? Eu fui escrivão 5 anos, mas não é porque eu fui escrivão 5 anos. É porque a polícia judiciária brasileira, civil e federal, é uma polícia processante. E eu não consigo ver, portanto, uma polícia processante sem a figura do escrivão de polícia. Inclusive, essa é uma das minhas emendas. Não é? Eu apresentei dentro no sentido de restaurar a carreira do escrivão de polícia. Mas eu sei que tem outras coisas. Elejamos as nossas prioridades. Sentemos com o governo, não é? E vamos compor. Aí tem determinada coisa que a gente quer que seja incluída, mas que o governo, de repente, não aceita de forma nenhuma. Mas vamos ceder nessa, desde que não seja uma coisa assim vital. Vamos ceder nessa, mas chegar num consenso para a coisa andar e andar rápido. Essa é a minha compreensão, sabe? Esse é meu conselho. Não é que a gente já vai dar coisa por vencida, não. Então é isso aqui mesmo, vamos tocar para acontecer. Não, o governo tem abertura para inclusões de novas situações. Meu conselho é apenas no sentido de que transigimos com o governo e chegou num ponto que em determinada matéria, determinada emenda, o governo não cedeu de jeito nenhum, então vamos também fazer concessões, né, e chegar num denominador e aí convencionarmos esse procedimento para fazer acontecer e termos a nossa lei orgânica. Quando nós tivermos a nossa lei orgânica e que
foi apenas possível, não foi ideal, não significa que a matéria está encerrada. Significa que nós temos uma lei orgânica e que podemos, a partir disso, dar outros passos para aperfeiçoá-la. A gente não aperfeiçoa, não é só nessa fase. Mesmo depois do projeto ter sido transformado em lei, a gente pode inaugurar uma outra fase, um outro projeto para tentar inovar naquilo que não foi possível naquele primeiro momento. Não é? Então esse é o meu conselho, minha demonstração, com muito respeito a quem imaginar diferente, mas eu faço isso, não é necessariamente assim, porque o João Campos é muito moderado, etc. Eu não sou deputado de oposição, mas tem uma conversa muito boa com o Ministério da Justiça, tem um diálogo muito bom com o Ministério da Justiça, dentro dessa possibilidade de construir as coisas que interessam a gente e a sociedade, né? Na verdade, eu estou me posicionando dessa forma porque eu quero ver